Sabe, quando a gente pensa na palavra evangelista, o que vem à mente? Talvez os apóstolos, pregadores famosos, não é? Mas a análise de hoje propõe uma ideia bem diferente. E se o primeiro evangelista de todos não fosse um homem, mas o próprio Deus? Vamos explorar essa ideia. Nosso roteiro de hoje vai ser uma jornada. A gente começa com essa ideia central de Deus como o primeiro a evangelizar. Depois, passamos pela chamada de Abraão, seguimos esse fio condutor pela Bíblia, vemos a missão de Israel e, por fim, chegamos na tarefa que continua até hoje. Então, vamos começar pelo começo mesmo, repensando a origem das boas novas. A proposta aqui é desafiar aquela ideia mais comum que a gente tem sobre quem foi o primeiro a anunciar a salvação. Normalmente, a gente pensa logo em nomes como o apóstolo Paulo, Pedro, talvez João Batista, certo? São figuras importantíssimas, claro. Mas o material que a gente está analisando nos convida a ir muito, mas muito mais para trás no tempo. Pois é. Embora essas figurazinhas do Novo Testamento sejam fundamentais, a análise que estamos explorando mostra que eles são, na verdade, continuadores de uma história que começou bem antes. A origem do ato de evangelizar, segundo essa linha de pensamento, está na fonte de tudo. E aqui está a tese central da nossa conversa. A iniciativa de se revelar, de proclamar as boas novas, de anunciar um plano de redenção, tudo isso começou com o próprio Deus. É dele que parte todo o movimento que a gente vê ao longo da história. Ok, mas como isso se manifestou? Vamos olhar para um momento que foi um divisor de águas na história da fé. A chamada do patriarca Abraão. É lá em Gênesis que a gente vê essa ideia tomar uma forma muito concreta. A história começa de um jeito bem impactante. Imagina só, Abrão, que depois virou Abraão, vivia em Ur dos Caldeus, um lugar cheio de adoração a outros deuses. E é no meio desse contexto que ele ouve a voz de Deus chamando-o para uma missão gigantesca, formar um povo que seria profético, sacerdotal e real. E olha só que promessa incrível! Deus não diz que vai abençoar só a família de Abraão. Desde o primeiríssimo momento, o plano já era universal. Era para abençoar todas as famílias da terra através dele. A intenção sempre foi global. E para não deixar dúvida, séculos depois, o apóstolo Paulo vai conectar os pontos. Escrevendo aos Gálatas, ele olha para essa mesma promessa lá de Gênesis e diz, com todas as letras, que aquilo foi a primeira vez que o evangelho foi anunciado. A própria Escritura, segundo Paulo, já estava evangelizando Abraão. E esse anúncio a Abraão não foi um evento isolado, sabe? A fonte que a gente estuda mostra que isso é como um fio de ouro que foi sendo tecido ao longo de todo o Antigo Testamento. É uma mensagem consistente. Então, a ideia aqui é enxergar o Antigo Testamento não só como um livro de leis ou histórias, mas como um livro que, em sua essência, já anunciava o Evangelho. De Gênesis a Malaquias, a narrativa aponta para frente, para uma salvação que estava por vir. E a gente consegue rastrear esse evangelismo divino em vários momentos-chave. Começa lá com a promessa a Adão, passa pela aliança com Noé para salvar a humanidade, chega na promessa de um reino eterno para Davi e fica ainda mais claro com profetas como Isaías. Cada anúncio revelava um pouco mais do plano. O ponto crucial aqui é que essa mensagem permeia tudo. Está na lei, com o Cordeiro Pascal apontando para uma libertação maior, está na história, com a promessa a Davi, está na poesia, no clamor de Jó por um redentor, está nos profetas, com Miqueias prevendo até o local do nascimento do Messias. A mensagem divina está entrelaçada em todo tipo de texto. Bom, se Deus estava anunciando essa mensagem ao longo de séculos, alguém precisava ser o portador dela, né? E para essa missão, Deus escolheu um povo específico, Israel, para carregar essa promessa. A missão deles era muito clara: ser uma luz, anunciar as virtudes de Deus para todas as nações, funcionando como um farol de esperança e preparando o terreno para a vinda do Messias. E aqui a gente vê uma comparação interessante. O mandato de Israel era ser essa luz, de onde viria toda a base da fé. Mas a fonte aponta que, com a falha parcial de Israel em cumprir essa missão globalmente, a tarefa foi então passada adiante para a igreja de uma forma que o material chama de intransferível. E a análise destaca algo bem curioso. Mesmo com os tropeços de Israel na sua missão, o plano de evangelização não só não parou, como de certa forma até acelerou. O apóstolo Paulo argumenta que essa virada na história acabou abrindo as portas para que a mensagem chegasse com força total aos gentios, a todo mundo. E essa longa jornada histórica nos traz direto para o presente.
Toda essa herança desemboca em uma responsabilidade que continua viva e ativa nos dias de hoje. Hoje, segundo a fonte, Deus continua proclamando sua mensagem, mas agora através das pessoas que creem. É uma tarefa vista como tão pessoal, tão relacional, que não foi delegada nem aos anjos, foi confiada a seres humanos. Para a gente amarrar tudo, então, o ponto central desta análise é este: Deus, que iniciou todo o trabalho de evangelização, agora convida as pessoas a participarem ativamente dessa missão. E isso requer uma atitude que seja, ao mesmo tempo, responsável e amorosa. E a nossa reflexão termina com essa pergunta no ar. Se o fio condutor de toda a história bíblica é esse anúncio divino das boas novas, que começou lá com Deus e passou por tantos séculos, o que significa, na prática, continuar essa missão hoje? Fica aí o pensamento.